Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde. Nós estamos mais uma noite na presença de Deus e eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor com os irmãos, que está aqui em Gênesis. Gênesis no capítulo 45, no versículo de número 5 para a nossa meditação. Nós vamos meditar na palavra de Deus, na palavra que o Senhor preparou para nós esta noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar muito com vocês. Já desde a tarde, o Senhor Deus tem falado comigo através dessa palavra. E eu tenho certeza que não será diferente para vocês também. O Senhor vai falar com cada um dos irmãos. Gênesis capítulo 45, versículo de número... vamos ler a partir do versículo 1, 45 primeiro. E então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá. Porque para a conservação de vida, Deus me enviou diante da vossa face. Amém? Irmãos, tem coisas na nossa vida que você precisa deixar passar. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos deixar que as folhas passem. Porque se você permanecer em apenas um capítulo, a sua vida pode parar naquele capítulo. E quando eu digo que pode parar, eu não digo que pode parar para melhor, mas pode parar para pior. Todos nós sabemos a história de José. Todos nós sabemos muito bem como esse rapaz sofreu. Foi um rapaz que, por ele ter sonhado, por ele ter contado os seus sonhos, não foi para estranho, foi para dentro da sua casa. Ele sofreu as maiores perturbações que alguém poderia sofrer naqueles dias. A Bíblia diz que José era filho de Raquel. Se você não sabe, Raquel sofreu muitos anos com a esterilidade. Muito tempo aquela mulher foi estéril, não podendo gerar, não podendo ter filhos. E de repente, pela graça de Deus, Raquel teve um filho por nome de José. José foi o filho da velhice de Jacó. Quando aquele menino nasceu, a Bíblia diz que Raquel se alegrou, Jacó se alegrou, porque não era um filho que estava sendo esperado, mas era uma promessa de Deus, era alguém que estava sendo gerado no propósito de Deus. José foi crescendo, se tornou um jovem, e pelos caminhos de José são caminhos bons, ser caminhos que agradavam seu pai. Sempre o seu pai dizia: José, vai ver como estão os seus irmãos, vai ver como os seus irmãos estão hoje, vê como está o trabalho deles. E José não fazia aquilo porque queria, José fazia aquilo porque o seu pai pedia. E quando os seus irmãos viam que José se aproximava, os seus irmãos percebiam que José tinha algo diferente. José não é como eles. José era um jovem que fazia as coisas correto. José era um jovem que fazia as coisas conforme agradava ao seu pai. E todos aqueles que são obedientes vão herdar vitórias na vida, vão ser colocados em lugares de destaque, porque na verdade a obediência traz isso. E José, ele cada dia que se passava, se destacava mais a ponto de o seu pai gostar muito dele. E o seu pai fazer uma túnica para ele dar. Essa túnica era uma diferença na vida de José. Era um diferencial para que onde José chegasse,
alguém podia ver que realmente ele era diferente. E com o passar do tempo, desde o dia que José recebeu essa túnica, a vida de José nunca mais foi a mesma. Primeiro, porque ele estava se diferenciando entre os seus irmãos. Mas segundo, porque os seus irmãos não agradaram daquilo. Os seus irmãos em nenhum momento compactuaram com aquela ação de Jacó, porque dizia assim: nós somos 11. Por que só um tem que ser beneficiado? Por que só um tem que ser abençoado? Por que só um tem que ser eleito? Mas já era um propósito de Deus para a vida de José. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus seleciona alguém, por mais que os homens queiram questionar, por mais que os homens queiram falar, por mais que os homens queiram colocar o detalhe, Deus escolhe quem quer, faz como quer, usa quem quer, porque operando Ele ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Talvez eu estou falando com pessoas agora que você diz: irmã Isabel, as pessoas questionam a escolha de Deus pela minha vida, as pessoas questionam o meu trabalho, as pessoas questionam a minha posição, mas se você tem certeza que foi Deus que te levantou, se você tem certeza que foi Deus que escolheu você, você não precisa preocupar, porque ainda que os homens questionem aonde você está, o local que você está, a posição que você adquiriu, os homens vão chegar a um consentimento que foi Deus que te colocou. E quando Deus coloca, ninguém tira. Ainda que você possa passar as piores privações, ainda que você possa passar as piores provações, se foi Deus que te colocou, Ele vai te segurar. Ele disse para Jeremias no capítulo 1, no versículo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. José começou a se destacar e foi crescendo e foi prosperando, mesmo que ainda não tinha prosperidade física. José já tinha glamour, José já tinha visibilidade entre aqueles que viviam próximo dele. José já tinha popularidade e cada dia que passa aquilo se tornou algo tão chato entre os seus irmãos que já não podiam falar com ele, já não podiam escutar ele. Tem lugares que a gente chega que as pessoas não querem nem ouvir a nossa voz. Tem lugares que a gente chega que as pessoas não querem nem mesmo nos cumprimentar. As pessoas não conseguem nem mesmo mais nos saudar. E às vezes a gente fica se perguntando: meu Deus, mas o que eu fiz? Meu Deus, o que está acontecendo que essa pessoa está me tratando mal, essa pessoa está me tratando indiferente? Você vai embora do serviço sexta-feira, você volta na segunda-feira, a sua amiga de trabalho já não te trata como antes. Você saiu e quando você retornou, aquele que você deixou bem já está te tratando diferente. Eu quero te dizer, isso é o preço do sonho. Se você está sonhando com coisas grandes, se prepara para grandes batalhas. Se você está sonhando com coisas maravilhosas, te prepara. Porque o tamanho do seu sonho será o tamanho do investimento do inferno contra você. E talvez tenha alguém que esteja dizendo agora: irmã Isabel, então eu vou parar de sonhar. Não, você não pode parar de sonhar. Você precisa acreditar que o Deus que te deu sonhos, Ele vai te capacitar até o fim. Você precisa acreditar que se Deus plantou uma semente dentro do seu coração, Ele é fiel para te ajudar até onde você precisa chegar. Porque Deus, Ele não inicia uma obra para que esta obra fique no meio do caminho. Todo sonho, todo desejo, todo objetivo que é formado dentro de nós, existe a mão de Deus nesse objetivo. E se você agora está pensando: irmã, mas o meu sonho é muito grande. Irmã Isabel, o meu objetivo é muito grande. Eu acho que Satanás vai tentar de toda maneira. Eu acho não, eu tenho certeza que ele vai tentar de todas as maneiras para te desanimar, para te fazer desistir. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o final. Se Deus começou uma obra na sua vida, pode levantar 11.000 contra você. 1.000 cairá ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E ainda que o inferno inteiro se levante contra a sua vida, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para os livrar do mal. José começou a ser perseguido porque ele começou a se destacar primeiro pela túnica que o Senhor tinha tocado no seu pai para dar.
Com o passar do tempo, José dorme e ele sonha que o feixe dele se levantava mais do que os feixes de todos os seus irmãos. E ele torna a dormir e ele sonha que as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. E quando ele conta aquilo na mesa, os seus irmãos começam a dizer: será que ele vai triunfar sobre nós? O seu pai olhava e dizia: esse menino tem projeto, esse rapaz tem futuro. E quem sabia que José tinha algo diferente já começou a olhar ele estranho. Os seus irmãos já começaram a ficar indiferentes com ele. Os seus irmãos já começaram a ficar indiferentes e disseram: esse rapaz está pensando o quê? Ele é o menor da casa, ele não é nada dentro dessa casa e agora está tendo esses sonhos. E ele fala na mesa com o nosso pai nem para repreender, o nosso pai nem para paralisar. Ele vai contando os seus sonhos e daqui a pouco ele vai mandar em nós. Os irmãos de José estavam preocupados com a riqueza de Jacó. Os irmãos de José estavam preocupados com aquilo que Jacó tinha para José. Mas o que Deus estava mostrando para José não era o que Jacó tinha, mas era o que Deus tinha. Minha querida irmã, algumas pessoas estão achando que você quer apenas aquele microfone daquela igreja. Algumas pessoas estão achando que você simplesmente quer a posição naquela igreja. Algumas pessoas olham para você e dizem: não, ela quer ser líder da mocidade. Não, ela só pode estar querendo tomar aqui a direção do ciclo de oração. Algumas pessoas estão achando que você quer apenas um cargo espiritual. Mas eu vim aqui para te dizer que o que Deus tem para você é muito mais do que um cargo de uma igreja. O que Deus tem para você é muito mais do que uma posição ministerial. O que o Senhor tem para você é que você esteja todos os dias diante da face dEle. O que Deus tem para você não é que você seja apenas líder dos jovens. O que Deus tem para você não é simplesmente que você seja uma pregadora de congresso. O que Deus quer para você, meu irmão, não é simplesmente que você seja o pastor daquela congregação. O que Deus tem para você é que você seja o servo de Deus. Alguém que esteja continuamente diante da face do Senhor. Que você seja conhecido na terra pelos homens, mas temido no inferno pelos demônios. Como alguém que carrega dentro de si a marca da promessa de Deus. Algumas pessoas, quando começaram a olhar para José, diziam: ele quer o trono do nosso pai. Ele quer a prosperidade do nosso pai. Ele quer o quê? Herdar a herança dos nossos pais. E Deus estava sonhando para José o trono do Egito. Eu quero te dizer, não preocupe com as expectativas, como que eu posso dizer? Com o que as pessoas estão dizendo, com as expectativas das pessoas. As pessoas sempre vão nos interpretar mal. As pessoas sempre vão querer insinuar alguma coisa. Se você chega na igreja e você começa a limpar uma igreja, alguém vai dizer: já está querendo mostrar trabalho. Se alguém vê você chegando mais cedo na igreja, vai dizer: já está querendo mostrar para o pastor que é mais santa. Se de repente você guarda os princípios e regulamentos de uma determinada igreja, alguém vai dizer: essa daí já está querendo mostrar que é a tal. Os homens sempre vão tentar falar alguma coisa para tentar o quê? Impedir o projeto de Deus na nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: os sonhos que têm nascido dentro de você não são sonhos materiais. Os sonhos que têm nascido dentro de você não são sonhos pessoais. Os sonhos que têm nascido dentro de você, moça, por mais que você ache que você só vai servir uma igreja, você só vai servir um ministério, você só vai servir a algo material, eu quero te dizer, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os propósitos de Deus maiores do que os nossos. Não preocupe com o que as pessoas estão dizendo. Não preocupe com o que as pessoas estão falando, porque as pessoas sempre vão falar alguma coisa. E enquanto as pessoas estão falando, Deus está sonhando com você coisas grandes. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não sonha com você apenas para você ser um evangelista. Deus não sonha com você apenas para você ser um pastor de uma determinada igreja. Deus não sonha com você apenas para você ser um obreiro que se destaca no seu campo. Deus sonha com você como alguém
que Ele vai usar na terra. Como alguém que o nome dele vai ser glorificado. Como alguém que quando essa lida aqui terrena acabar, você vai passar a eternidade do lado do Senhor. Paulo disse, se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Não sonhe apenas em estar em algum lugar, mas sonhe os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. José pensava que era um simples sonho, e ele falava, alguma coisa vai acontecer dentro da minha casa, alguma coisa vai acontecer dentro do meu lar. E o Senhor dizia a José, eu vou te tirar daqui para outro lugar. Eu vou fazer uma obra transcultural na sua vida. Eu vou te tirar de onde você está em Canaã e vou te mandar para o Egito. Irmãos, os sonhos de Deus têm um preço. Os sonhos de Deus têm um preço que todos nós precisamos de pagar. Ninguém vai chegar a lugar algum se ele não pagar o preço. Talvez os irmãos me vejam aqui na África, irmã Isabel tirando foto, irmã Isabel cantando, irmã Isabel comendo um funge, mas eu paguei um preço. Talvez o preço seria maior, talvez o preço que eu deveria pagar, o que eu paguei ainda foi pouco, mas o Senhor viu que, isso me arrancou lágrima. Tinha dia que eu chorava. Eu precisei ver os meus pais se separarem. Eu cheguei num dia, num certo lugar, estacionei meu carro na frente de um shopping. Depois de 15 minutos, quando eu voltei, o meu carro tinha sido roubado. Você não sabe o que é isso. Você estacionar seu carro em um determinado lugar e quando você voltar, o seu carro não está ali. Meu Deus, é muito ruim, meus irmãos. Olha, eu vou dizer algo para os irmãos. O que eu passei, meus irmãos, eu não desejo para ninguém. Eu tive pais separados, eu tive meu carro roubado. E mesmo assim, alguém olhava para mim e dizia, mas Isabel, você vai para a África? E eu falava, Senhor, eu vou. E eu esperava essa oportunidade. O tempo ia passando, os momentos iam passando e parece que não ia chegando essa oportunidade. Meu pai se separou, foi-se embora da minha casa, meu carro foi roubado e a gente começou a passar necessidade financeira e foi uma guerra, uma batalha terrível e era o preço que eu precisava pagar. Vim para a África, vim a primeira vez, fiquei 6 meses de início, voltava e a situação estava difícil. Depois retornei para a África de novo, meu pai ainda não tinha voltado para casa, mas na terceira vez, quando eu retornei para o meu lar, o Senhor fez uma grande obra. O meu pai voltou para casa, depois de uma semana que o meu pai voltou para casa, eu recebi um e-mail que a polícia havia encontrado o meu carro. Sabe quanto tempo o meu carro ficou roubado? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses sem saber aonde ele tinha parado. E o que eu acho mais interessante é que quando o meu carro apareceu, ele apareceu com todo o dinheiro que tinha sido roubado no dia do assalto. O meu carro apareceu com tudo que tinha sido roubado dentro. O meu pai foi embora de casa e depois de 1 mês o meu carro foi roubado. O meu pai voltou para casa, depois de 8 dias o meu carro apareceu. Sabe o que eu vejo dentro dessa história? Que tudo que você precisa, qualquer sonho que você sonhar, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, há alguém que pode pensar, será que a irmã Isabel chegou na África por ajuda? Claro, alguém deve ter falado de mim, sempre alguém pode comentar, mas eu não tenho dúvida que o Deus de José, Ele também estava preparando para mim momentos difíceis, momentos de dificuldades.
mas Ele também estava preparando para mim momentos que eu ia me alegrar na presença de Deus. E talvez eu falo com você agora, talvez eu falo com pessoas agora que você só quer já tomar posse do sonho, você já quer só tomar posse da vitória de Deus, mas você precisa passar pelo vale. Porque se nós não passarmos pelo vale, nós não saberemos valorizar o que Deus tem para a nossa vida. Tanto que quando o meu carro apareceu, o meu pai disse para mim: minha filha, se eu for crente, eu vou ser crente da sua igreja. Porque esse Deus que você serve é muito forte. Eu fui embora e depois de um mês o seu carro foi roubado. Eu fiquei 1 ano e 7 meses fora de casa. O seu carro desapareceu 1 ano e 7 meses. Eu voltei para casa e depois de 8 dias a polícia liga dizendo que encontrou seu carro. Irmãos, isso é o tempo que eu posso dizer que eu estava na cisterna como José. Era o tempo que eu estava lá na feira do Egito, sendo vendida. Porque quando meu carro foi roubado, porque quando os meus pais se separaram, muitas pessoas diziam: ah, irmã, Deus está tratando com você. Ah, irmã Isabel, Deus está te provando, Deus está requerendo alguma coisa. Talvez quando José foi parar lá no Egito, e quando José foi parar lá como que eu posso dizer, na praça para ser vendido, alguém dizia: ah, ele está pagando um preço, esse rapaz deve ter mentido, falado que sonhou isso, sonhou aquilo. Mentira, não deve ter sonhado nada. E José então caiu no laço dos seus irmãos. Um dia o pai disse: José vai ver como estão os seus irmãos. E José foi. Quando José foi ver onde estavam os seus irmãos, os irmãos disseram: ei, já está vindo aí o sonhador, vamos pegar ele e vamos jogar ele dentro da cisterna. Pegaram José e jogaram ele dentro da cisterna, sem dó, sem pena, sem medo, sem nada. Simplesmente pegaram ele e falaram: olha, quer saber de uma coisa? Acho que você já sonhou demais. Eu acho que se realmente Deus te mostrou essas coisas, que Ele te tire daí. Porque agora nós não somos mais os seus irmãos. Jogaram José lá na cisterna. E a Bíblia diz que arrancaram a sua túnica. Pegaram a sua túnica, mataram um animal, molharam a sua túnica e levaram para o seu pai. A Bíblia diz que quando a túnica chegou diante de Jacó, disseram: olha, o seu filho morreu, uma besta fera veio e tomou o seu filho. E despedaçou, acabou com José. Foi isso que a gente encontrou dele. Irmãos, olha, Jacó como um pai deveria ter ido atrás de José. Jacó como um pai, sei lá, deveria ir atrás, era um filho. Não era um desconhecido, não era um empregado de casa, era um filho. Mas o seu pai simplesmente pegou a túnica de José e começou a chorar. Começou a lamentar e começou a dizer: ei, o meu filho, uma besta fera comeu meu filho, acabou com meu filho, e chorou. Mas não foi atrás de José. A Bíblia fala que o tempo passou, os irmãos tiraram José dali, venderam para os ismaelitas. A Bíblia fala que José foi parar lá na feira do Egito. Foi avaliado o dente, foi avaliado o corpo, foi avaliado o cabelo. Ele passou por uma avaliação. Tem épocas na vida da gente que os homens começam a nos avaliar. E os homens começam simplesmente nos colocar na medida deles. Começam a nos avaliar conforme o valor deles. Talvez tem pessoas agora que você está dizendo: irmã Isabel, além de eu ser desprezada, eu estou sendo avaliada. Pessoas estão olhando para mim e estão dizendo: será que essa daí vai conseguir pregar mesmo? Mas está pregar muito mal. Será que essa daí realmente tem dom para ser isso, para ser aquilo? Mas não consegue fazer isso, não consegue pregar assim, não consegue cantar assim, não consegue pastorear assim. Eu quero te dizer uma coisa: você pode parar em qualquer lugar para ser experimentado por qualquer pessoa, mas o teu valor já foi determinado por Deus.
O teu valor já foi determinado pelo Senhor. E ainda que os homens olhem para você e digam para você que você não sabe pregar, que você não sabe cantar, que você não sabe pastorear, que você não serve para nada, os homens não conseguem ver o lugar que o Senhor já preparou para você. Eu quero que você não desanime, minha querida irmã. Eu quero que você não pare, meu querido irmão. Ainda que você esteja agora longe de pessoas que você ama. Talvez você está longe do cuidado, longe do aprisco de pessoas que poderiam te ajudar. E agora você está sendo, como que eu posso dizer, avaliado. Não, vamos colocá-la ali naquele lugar para ver se ela consegue prosperar. Vamos colocá-la ali naquele setor para ver se ela consegue trabalhar bem. Vamos colocá-la ali naquele setor para ver se ela consegue se destacar bem. O homem está te jogando para lá, está te jogando para cá. Mas eu quero te dizer, você não saiu das mãos de Deus. E enquanto você está nas mãos do Senhor, o homem pode te colocar em qualquer lugar, mas no tempo certo, Deus vai te colocar aonde Ele deseja. Se for no lugar mais alto, você chegará lá. Se for no setor mais importante do teu trabalho, Deus te colocará lá. Se for no cargo ministerial mais importante da sua igreja, Deus te colocará lá. Sabe por quê? Porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. A Bíblia diz da seguinte maneira, que ninguém pode ir contra aquilo que o Senhor sonhou. Os irmãos de José venderam ele, e José foi parar lá no Egito. Jacó não foi atrás, Jacó não foi saber cadê seu filho, simplesmente chorou. Tem pessoas que escutam alguma coisa ao nosso respeito, e ele sequer vai atrás para saber se é verdade ou se é mentira. Tem pessoas que ficou sabendo que saiu uma calúnia aí que você caiu, ele sequer foi atrás ver se isso era verdade. E já não te ligou mais. Alguém falou, não, mas a fulana já caiu, ela já se desviou. E o seu nome está rodando por aí que você está desviada. Quando na verdade você foi vendida. Quando na verdade você foi caluniada. Quando na verdade você foi traída por pessoas que você mais amava. É incrível como as pessoas amam chorar. Ah, coitado do fulano. Sabia bem que ele não ia firmar na presença de Deus. Coitado da fulana. Pelo andar dela eu sabia que ela não ia muito longe. E na verdade, não é que você não foi muito longe. Os homens te mataram você estando viva. Os homens inventaram a calúnia de você, você ainda estando de pé. Os homens falaram 1001 coisa, quando na verdade é tudo mentira. Jacó simplesmente chorou, mas não foi atrás de José. Tem pessoas que estão chorando por você, quando na verdade deveriam orar por você. Tem pessoas que estão chorando por você, quando na verdade deveriam ir atrás para abraçar você. Irmã Isabel, e o que eu faço com essas pessoas? Não faça nada, porque o melhor de Deus está vindo para a tua vida. E o melhor de Deus, minha irmã, vai deixar muitas pessoas surpresas. O melhor de Deus vai deixar muitas pessoas surpresa, porque quem achou que você estava desviado, quem achou que você já tinha caído em adultério, quem achou que você já tinha caído em prostituição, quem achou que o seu ministério já tinha acabado, vão ter que ver que você estava preservado para uma grande obra. Sabe este tempo que as pessoas não te procuram? Sabe este tempo que as pessoas não te procuram? Sabe este tempo que as pessoas não te ligam? Sabe este tempo que as pessoas não vão atrás de você? Estão até dizendo que você caiu. Estão até dizendo que você não vai se levantar mais. Na verdade, Deus está preparando uma honra para você, minha irmã. Na verdade, Deus está preparando uma honra tão grande que quando você vê, você vai glorificar o nome do Senhor. Não reclame porque as pessoas não te ligam mais. Não reclame porque as pessoas não te mandam mensagem mais. Não reclame porque as pessoas não estão indo mais na sua casa. Até os seus melhores amigos te desprezaram. Alguém disse que você morreu, mas Deus está te preservando para uma grande obra. José foi parar lá na praça. Potifar chegou ali, olhou e disse, esse rapaz é simpático.
Vamos lá para minha casa, vamos trabalhar. Um rapaz que nunca trabalhou na vida. Não era porque era vagabundo, não era porque não gostava de trabalhar. É porque José nunca precisou disso. Tem hora, minha irmã, que você vai ter que viver situações. Tem hora que você vai precisar viver. Tem hora que você vai precisar viver situações que você nunca precisou. Irmã Isabel, por quê? Por causa dos sonhos. Tem hora que você vai precisar viver situações que você nunca precisou. Talvez você diz, irmã Isabel, eu nunca passei isso no mundo, agora eu vou passar isso na igreja. Vai passar. Você vai passar isso na igreja, sabe por quê? Porque no mundo você nunca sonhou os sonhos que você está sonhando. Então é importante que você passe por isso. Talvez alguém esteja dizendo, irmã Isabel, eu não vou passar isso não. Eu nunca precisei ser afrontado desse jeito quando eu estava no espiritismo, quando eu estava na macumba, quando eu estava... Ei, você nunca precisou. Mas agora você está com Deus. E se a guerra está vindo pesada, é porque você tem um general que é forte. E o teu general vai ser contigo aonde quer que você passar. José foi para a feira do Egito e mandaram abrir a boca para ver os dentes, se não tinha dente estragado. Olharam o cabelo para ver se não tinha piolho. Olharam os olhos para ver se não estava com anemia. Olharam tudo. Tem gente que te olha de cima e embaixo. Com coisa que você precisasse disso. Ai, meu Deus. Com coisa que você precisasse disso, mas é necessário. Irmão, sabe, quando eu falo isso com os irmãos, dá vontade de chorar. Porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Sabe o que você ir pregar num congresso? E você ir com aquela roupa mais simples. Porque não é porque você gosta de andar desarrumado. É porque você só tem aquela. Sabe o que você ir pregar em algum lugar e alguém fala assim, quem é a pregadora? E você aparecer e dizer, sou eu, irmã. E a pessoa dizer, mas a irmã sabe pregar? Eu falei, irmã, saber eu não sei não, né? Mas eu já tô orando, tem uma semana para Deus me usar. Eu já tô estudando essa palavra, vamos lá. E você sabe o que a pessoa dá 9 horas, 10 horas, 10h30 para você pregar num congresso e tipo esperar todo mundo embora para que se você der algum vacilo, sejam poucas pessoas que estejam vendo aquilo. Eu já vivi isso. Até hoje eu não sei pregar. Até hoje eu não sei pregar. Eu estudo a Bíblia, eu estou tentando fazer um curso aí para ver se eu aprendo a falar melhor de Jesus. Mas eu já vivi situações de chegar para pregar num lugar e alguém me examinar de cima e embaixo, porque eu não tinha uma roupa boa, porque eu não tinha um calçado bom. E até hoje eu fico analisando, eu estava muito simples naquela época, mas a minha alma estava cheia de Deus. Às vezes, por causa de um sonho que você tem, alguém vai olhar para o seu cabelo, alguém vai olhar para a tua pele, alguém vai olhar lá no estacionamento para ver se o seu carro está lá estacionado. Alguém vai olhar até lá no livro para ver se o seu dízimo é alto, para depois te valorizar. Mas eu quero te dizer, irmã, não preocupa. Sabe por quê? Porque a valorização de Deus é totalmente diferente da valorização do homem. Às vezes o homem olha se o seu cabelo é liso, o homem olha se a sua pele é bonita, os homens olham se o seu sorriso é bonito. Mas sabe o que Deus falou para Samuel? Não atenta para a aparência de Saul, ou seja, de Davi, porque eu não vejo como o homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E você talvez está como José lá no Egito, vivendo as piores situações que você poderia viver por causa de um sonho. Sendo colocado no pior culto, sendo colocado no pior setor, sendo colocado no pior lugar, para ver se você presta para alguma coisa. Mas mesmo no pior lugar, tudo que você fizer, você vai prosperar. E você não vai prosperar porque você recebeu treinamento. Ah, meu Deus.
E você não vai prosperar porque você passou por uma faculdade. E você não vai prosperar porque você teve um dos maiores mestres. Você vai prosperar, sabe por quê? Porque antes de você ir para a feira do Egito, antes de você chegar nessa situação que você chegou agora, Deus já tinha sonhado. E a Bíblia diz lá em Jó que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Se alegre, minha irmã, se nesse setor do trabalho seu chefe está te humilhando. Se alegre que até no meio dessa igreja alguém está tentando te diminuir. Se alegre que se dentro dessa faculdade alguém está dizendo, ei, você vai trancar essa faculdade porque você não tem dinheiro nem para pagar a mensalidade. Então espera para ver. Porque Deus nunca manda ninguém para o Egito se ali ele não for mudar a vida dessa pessoa. José foi para o Egito. José foi para o Egito, meus irmãos. E quando José foi para o Egito, olha para cá. Quando José foi para o Egito, ele foi parar lá na casa de Potifar. Tem hora que você vai parar na casa de pessoas ou como que eu posso dizer, ou na casa, ou vai parar na companhia de pessoas que não temem a Deus. Mas sabe por que você vai parar nesses lugares? Porque a honra de Deus vai começar, não é por aqueles que você conhece, é por aqueles que você não conhece. A honra de Deus vai começar não por aqueles que estão acostumados com você, mas por aqueles que você não conhece. José chegou na casa de Potifar e se Potifar tinha um relatório financeiro, ele começou a perceber que os gastos da casa começou a diminuir. Ele começou a perceber que José tinha um controle financeiro de tudo. Se gastava muita água, já não gastava mais. Se gastava muita, como que eu posso dizer, muito alimento, já não gastava mais. Tudo na casa de Potifar começou a prosperar. E ele começou a perceber, do mês tal até aqui, tudo começou a dar certo. Do mês tal para lá, tudo errado. Sabe por quê? Havia um sonhador dentro da casa dele. E tudo que o José colocava a mão prosperava. Tudo que o José colocava as mãos, Deus colocava as mãos junto com ele. Eu vou te dizer uma coisa, minha irmã, não fica preocupado aonde os homens vão te colocar. Não, irmã Isabel, mas eu tenho que trabalhar nessa sala, eu tenho que trabalhar no escritório. Ei, se te mandar lá para a faxina dos banheiros, vai, porque mesmo ali as mãos de Deus vai te alcançar. Não, irmã Isabel, eu não posso ficar naquela pior sala, porque naquela sala é mais difícil se passar de ano, naquela sala é mais difícil de se formar, meu irmão. Não interessa o lugar que vão te colocar, interessa quem está indo com você. Porque o Senhor disse para Josué, aonde colocar a planta dos teus pés, eu tenho te dado por herança. É para trabalhar no escritório, Deus está com você. Mas é para dar faxina no banheiro, Deus também está com você. É para cuidar de grandes negócios, Deus está com você. É para cuidar de criança, Deus também está com você. Nunca questione aonde as pessoas vão te colocar. Eu aprendi isso desde a minha conversão. Hoje eu estou aqui evangelizando, mas se amanhã ou depois a minha liderança achar que eu devo limpar banheiro de igreja, eu tenho que ir. E não tem que ir fazendo cara de quem não está gostando. Eu tenho que ir fazendo cara de que Deus está no controle da situação. E se Deus está no controle da situação, subindo ou descendo, tudo está na mão de Deus. Oh, glórias, tudo está nas mãos do Senhor. Tem pessoas que só conseguem ser fiéis a Deus quando estão exaurindo coisas boas. Extraindo coisas boas. Tem pessoas que só conseguem ser o líder quando ele tem um escritório. Tem pessoas que só conseguem ser alguém influente quando de fato ele está em um lugar de influência. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus,
Até nos lugares mais remotos, ele faz diferença. Até nos lugares mais remotos, ele faz tudo bem. Irmãos, eu sou contra pessoas que falam, não, quando eu for diácono eu vou fazer isso, quando eu for evangelista eu vou fazer isso, quando eu for pastor eu vou fazer isso. Ei, quem quer fazer, faz sendo membro. Quem quer fazer, faz não sendo nada. Sabe por quê? Porque o desejo de fazer não é para o homem, é para Deus. José falou, tudo bem. Lá na minha casa eu não fui aceito pelos meus irmãos, mas aqui tem alguém que me aceitou para trabalhar na casa dele. Irmãos, Potifar falou, José, toma conta de tudo, só minha esposa que é só minha, não é tua. Mas também, com o passar do tempo, Potifar ia arrumar até uma namorada para José. Sabe por quê? Porque quem planta humildade, ele colhe honra. A Bíblia diz que riquezas e honras estão nas mãos do Senhor e ele dá àquele que ele quer. José teve domínio de tudo. Irmã, quando Deus te colocar em lugares altos, não pense você que o diabo vai sentar numa rede e vai dizer, trabalhe para Deus. Não. Quando Deus te colocar em lugares altos, minha irmã, fortalece os seus ombros, porque o pesado vai começar agora. Quando Deus te colocar lá naquela igreja para dirigir, quando Deus te colocar diante de um trabalho para você tomar conta, quando Deus te colocar no setor para você ser responsável, te prepara, porque o Satanás vai trabalhar de toda maneira para tentar te destruir. Irmã Isabel, o que eu faço? Eu renuncio o meu cargo? Não. Irmã Isabel, o que eu faço? Eu vou fugir? Nada disso. Você vai para a guerra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz da seguinte maneira, lá no livro de 2 a 6, capítulo 6, versículo 16, que maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Mais são os que estão com você do que o que está contra você. Sabe aonde o diabo quer trabalhar? O diabo quer trabalhar no nosso caráter. Meu irmão, o diabo quer tocar no seu caráter. Todos nós já vivemos e já passamos por calúnia. Eu já passei 1 milhão de vezes. E eu sei que eu ainda vou passar porque eu não morri, eu estou viva. Eu não quero que elas venham, mas elas vêm. A mulher de Potifar falou, esse rapaz é bonito. Esse rapaz, como diz os angolanos, esse rapaz é fixe. Esse rapaz, bem santo, hein? O diabo não está de olho no seu cargo. Não. O diabo não está de olho na sua voz bonita, não. O diabo não está de olho no conhecimento que você tem, não. O diabo não está de olho no carro que você tem. O diabo está de olho na sua comunhão. Porque quando ele tocar na sua comunhão e você conseguir pecar contra Deus, as bênçãos do Senhor vão paralisar na sua vida. O diabo, ele sabe muito bem que a nossa fonte é a nossa obediência. Ah, meus irmãos, eu digo algo assim que o meu coração chega a queimar. Enquanto você for obediente, você será como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Pode levantar calúnia, pode falar que você adulterou, pode falar que você roubou, pode falar que você mentiu, pode falar o que quiser. A Bíblia diz, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica. Se você não tem culpa no cartório, seu nome pode chegar lá, mas Deus vai tirar de lá. Se você não tem culpa, minha irmã, fica tranquila, porque pode até chegar lá, mas ele vai sair. Porque Deus não dorme, não cochila. Salmo 121, versículo 4. Não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aquele que te guarda não tosquenejará. A mulher lançou mão contra José e disse, eu vou derrubar esse moço. Cuidado. Porque o diabo quer te derrubar. Cuidado que o diabo quer tocar nas suas vestes espirituais. Colocando namorado, colocando coisas indecentes, colocando coisas imorais, colocando coisas pecaminosas, coisas que não é lícito
para você fazer. Mas sabe o que você faça? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia nos conta que naquela ocasião, a Bíblia nos conta que Fá começou a lhe observar. E a Bíblia nos fala, preste atenção, que ela disse, eu vou tentar. E tentou um dia, tentou outro dia. Lembra de uma coisa, o pecado não é como catapora, que vem uma vez e desaparece. O pecado vem todos os dias. Catapora só vem uma vez na vida e não aparece mais. O pecado não, ele vem todos os dias. Tem até um hino. Todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Ei, mas a Isabel tá cantando bem mal, né? Mas é isso. Todo dia o pecado vai vir. E aquela mulher dizia, José, meu marido não vai saber, José. José, você é jovem, José. E o diabo dizendo, vai, atenta a ele, porque ele vai cair. José largou a túnica, mas fugiu com a intimidade. Minha irmã, pode falar o que quiser, fuja com os sonhos, mas não deixe o diabo roubar a sua intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque você pode perder tudo. Você pode ser como Jó, dormir rico e acordar pobre, dormir milionário e acordar esfarrapado. Mas se você guardar a comunhão, a Bíblia diz, ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. A Bíblia nos conta que José fugiu e deixou a túnica. E o Satanás não desiste nunca. Sabe o que aconteceu? Ela pegou aquela túnica e levou para o marido e disse, olha, este rapaz que você trouxe aqui, ele tentou abusar de mim, ele tentou abusar contra o meu caráter. Meus irmãos, só um momento. Meu celularzinho está descarregando. Tentou abusar do meu caráter. Potifar pegou ele e falou, ei, José, confiei tudo para você, hein? E agora você faz isso comigo? E agora você tem que abusar da minha esposa. José vai parar lá na prisão. E quando José chega na prisão, ele começa a pensar. Primeiro foi para a cisterna, depois foi para praça do Egito. Tava tudo bem, o Satanás apareceu em forma de uma mulher. Irmã, eu vou te dizer uma coisa, prepara, porque a calúnia pode vir de menos, ou seja, de onde você menos imagina. A calúnia pode surgir de alguém que tem inveja da sua vida espiritual. A calúnia pode surgir de alguém que tem raiva da sua postura cristã. A inveja pode surgir de alguém lá no seu trabalho que vê que você é um ótimo funcionário. A inveja pode surgir até de um familiar que consegue perceber uma ação diferente de Deus na sua vida. Sabe o que aconteceu? José foi parar lá na prisão. E alguém olha e fala, mas você não é crente? O que você está fazendo aqui? Fiquei sabendo que você prosperava lá na casa do Senhor. Mas você, hein? Foi mexer com a mulher do dono lá. Foi mexer com a mulher do patrão. Foi mexer com a mulher do mais velho. Jovem, você brincou. E José segurando aquelas palavras. Irmãos, olha, tem hora na nossa vida que você tem que segurar a acusação. Que dá vontade de você falar, eu não fiz isso, isso é mentira, isso é mentira, eu não fiz isso. Mas, tipo, você não consegue se justificar. E eu já vi pessoas que foram injustiçadas e não conseguiram se justificar. Meus irmãos, a gente espera que Deus julgue a nossa causa. A gente espera que Deus venha com o consolo dele, com a palavra dele. Mas eu quero te dizer que há coisas nessa vida que não vão ser reveladas. Mas o juízo final vai chegar.
O nosso desejo é que Deus justifique nós agora. Irmã Isabel, eu queria que Deus me justificasse, eu queria que Deus me deixasse ileso disso, eu queria que Deus me deixasse isento dessa situação. Mas eu quero te dizer, se aqui na terra os homens ainda tiverem uma má impressão de você, se aqui na terra os homens ainda têm uma má impressão da sua vida, o céu vai revelar grandes surpresas. O céu vai revelar surpresas que muitos aqui na terra julgaram, aqui na terra acusaram, mas lá no céu vão receber coroas de glória. Nem sempre Deus vai nos justificar na terra. A gente queria que Deus nos justificasse, né? Mas nem sempre Ele vai nos justificar. Mas não desanimes, porque quando as nossas palavras não forem suficientes para os homens, o Espírito Santo vai interceder pela nossa vida com gemidos inexprimíveis. Deus, Ele não vai nos livrar de tudo, meus irmãos, não vai. Eu sou sincera em dizer para os irmãos, não vai. Deus poderia ter livrado Estevão das pedradas, mas Ele não livrou. Deus poderia ter livrado João Batista de perder o pescoço, mas Ele não livrou. Deus poderia ter livrado muitos homens de muitas coisas, mas Ele não livrou. José foi parar na cadeia, mas o Senhor disse, a minha presença vai contigo. Você pode ir para o vale, você pode ser caluniado, você pode ser desprezado, você pode ir para o lugar mais distante que o homem puder te colocar. Mas lá a mão de Deus vai chegar. Tem lugares que a mão dos homens não chega. Tem lugares que a mão do homem não nos alcança, mas a graça de Deus te alcançará aonde você esteja. Quando eu falo isso, eu sinto dentro da minha alma que o Espírito Santo está falando com muitas pessoas agora. Que você está esperando, irmã Isabel, eu queria que Deus me justificasse. Eu queria, irmã Isabel, que Deus, Ele, sei lá, mudasse o quadro. Enquanto Deus não muda o quadro, você vai glorificando. Você se lembra quantas perguntas Jó ia fazendo? Você lembra quantas perguntas Jó foi falando, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas o dia que Deus respondeu, o Senhor mudou o quadro de Jó. Talvez Deus, Ele não vai te dar uma resposta exata de tudo que está acontecendo, mas você vai entender lá na frente por que que Ele se calou. Por que que Ele ficou em silêncio, se na hora que você mais precisou, Ele não falou nada. Tem hora que é necessário. Jesus passou por isso. Jesus, Ele disse, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, se é possível, passa de mim este cálice, mas se não é possível, seja feita a tua vontade. Jesus passou por isso, minha irmã. E talvez você também tenha que passar por isso. Mas a graça de Deus te basta. E o poder de Deus te aperfeiçoe na tua fraqueza. Como é ruim ser caluniado, como é ruim ser perseguido. Como é ruim ser censurado pelos homens. Os homens olhar para você com aquela cara tipo, você não me engana. Você está passando por isso porque você merece. Você está passando por isso porque você fez algo errado. E o seu coração só queria que Deus viesse e falasse para os homens. Ela não fez nada. José foi para a prisão e os homens diziam, mas você é crente mesmo? Você está aqui? Cadê o seu Deus, rapaz? Cadê o seu Deus? Vai orar. Você não é um homem de Deus, você não faz isso, você não conta piada, você não fala coisa errada, cadê o seu Deus? E José, cada dia que se passa, mantendo a sua integridade. Mantenha-se santo mesmo quando alguém te ache profano. Mantenha-se reto mesmo quando alguém te ache infiel. Mantenha-se reto mesmo quando alguém te veja como corrupto.
Tem pessoas que falam, já que estão me vendo como fornicador, eu vou fornicar mesmo. Já que estão me vendo como adúltero, eu vou adulterar mesmo. Já que estão dizendo que eu estou roubando, então eu vou roubar mesmo. Não. Os homens estão falando, o diabo está usando as acusações para fazer você descer. Mas permaneça de pé, aleluias! Permaneça de pé, tá te caluniando, mas tá de pé. Tá falando mal, mas está de pé. Tá tentando falar que você caiu. O inferno inteiro já esparramou a notícia que você caiu, mas você está de pé. O que importa não é o que os homens estão dizendo. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais. E aquele que é impuro, seja impuro mais ainda. Não deixe que as fofocas ou as influências façam você se tornar o que o diabo quer que você se torne. José foi crente para a prisão. Aí sabe o que acontece? Chegou lá, o chefe da prisão começou a observar que José era diferente. Falou com ele, José, fica com a chave da prisão. Fica com a chave da prisão. Não quero. José, fica, eu tô vendo que você serve para ser líder. Eu vejo que você serve para você ser líder. Fica aqui, pode tomar conta. Imagina um preso ter a chave da cadeia. Minha irmã, se você não fugir das suas provas, você vai ter experiência que ninguém teve. Se você não fugir das suas provas, você vai ver coisa que ninguém viu. E José chegava ali na prisão, cuidava dos presos, tava com um mói de chave nas mãos. Sabe o que aconteceu? Ele começou a prosperar e virou profeta. Virou profeta lá na prisão. Começava a revelar sonhos aqui, começava a interpretar sonho ali. E José, ele tinha um senso de humor tão bom que na prisão ele não era triste. Tem muita gente que quando ele passa luta, ele só fica chorando. Não, José não era assim. José chegava na prisão e a Bíblia diz que ele falava com os companheiros, por que vocês estão turbados? A Bíblia diz que tinha um copeiro e um padeiro diante dele. E ele falou, conte o que está acontecendo. E a Bíblia diz que eles contaram. E quando contou para José, José disse, olha, assim é a visão, dentro de 3 dias um vai morrer, dentro de 3 dias um vai ser restituído o seu cargo. E quando chegar lá, lembra de mim, lembra que eu sou José. Quantas vezes nós na prova, nós ainda conseguimos tirar força da fraqueza para ajudar alguém. Nós na prova conseguimos tirar força da fraqueza para ajudar alguém. E a gente pensa, aí alguém vai me ajudar, alguém vai falar de mim, alguém vai... Mas daqui a pouco, essa pessoa vai se embora. E essa pessoa não se lembra de nós. Só que Deus não te esquece. Ele não te esquece, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, eis que na palma das minhas mãos te tenho agravado. Isaías 49, versículo 15, ainda que uma mãe esqueça do teu filho que tenha dado à luz, eu todavia não me esquecerei de vós. Salmos 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E ainda diz mais, quando o meu pai e a minha mãe me abandonaram, o Senhor me recolherá. José foi esquecido por aqueles que ele ajudou. Mas chegou um dia que lá no Egito precisou de alguém. Irmã, você está chegando mais perto do projeto de Deus. Você está chegando mais perto, sabe assim? Passa dias, passa meses, passa ano e você está chegando mais perto do Egito. Os irmãos de José estão dizendo, graças a Deus que José morreu. A casa está boa. Daqui a pouco o papai morre e a herança fica para nós. E José já está chegando perto do trono do Egito. Um dia, Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Alguém disse, olha, eu estava na prisão e tinha um rapaz lá, rapaz muito simples. Ele me contou assim sucedeu. Mande chamar ele. Chegaram perto de José e falou, troque as suas vestes, porque você vai comparecer diante de Faraó. Oh, minha irmã, vai chegar a hora que você vai trocar essas vestes. Essas vestes de tristeza, essas vestes de angústia vai ser trocada.
e você vai receber vestes de alegria. José chegou perto de Faraó e Faraó disse: você sabe interpretar sonhos? E ele disse: olha, eu não, mas o Deus que sirvo tem poder para interpretar sonhos. Como assim? Fui humilhado pelos meus irmãos, fui jogado na cisterna, fui vendido para ismaelita, fui humilhado na casa de Potifar, fui parar na prisão e ainda tenho força para dar honra para Deus? É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer. Deus não quer que você fique murmurando, Deus não quer que você fique reclamando. Deus quer que, ainda que você passe por tudo, esteja marcado, está ferido, está ardendo dentro de você, mas o glória a Deus ainda está na tua boca. A honra ainda está na tua boca. A Bíblia conta que do jeito que Faraó contou, José disse: olha, vai ter 7 anos de escassez e 7 anos de prosperidade. É necessário que se faça uma economia no Egito de 7 anos para que 7 anos sobreviva ao tempo de escassez. Nós vamos trabalhar primeiro para que nós possamos viver tempo de bonança. Agora o Senhor procure alguém do seu jeito, da sua personalidade, alguém que atenda a esses requisitos para que esteja nesse lugar. Faraó disse: quem? Você é essa pessoa que deve assumir este lugar. Irmãos, uma hora José estava na praça sendo avaliado. Agora José estava diante de Faraó sendo aprovado. Tem hora na nossa vida que você é avaliada por tudo. Mas também chega a hora que você é aprovada. Alguém olha para você e diz: você chegou no tempo certo. Você chegou na hora certa, você vai assumir este lugar. E você fala: mas como eu vou assumir? Mas de repente, você começa a perceber: uma hora eu sou avaliada, mas também chega a hora de eu ser aprovada. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã. Deus permite que os homens te avaliem, mas vai chegar uma hora que você vai ser aprovada pelo Senhor. E quando você for aprovada por Deus, você pode glorificar a Deus, sabe por quê? Porque essa não é só uma aprovação do homem, essa é uma aprovação de Deus. Eu não acredito que o homem é capaz de aprovar alguém que seja reprovado por Deus. Eu não acredito que Deus seja capaz de aprovar alguém, ou seja, que os homens aprovem alguém que Deus não aprove. Mas quando chegar a hora que os homens vão te receber, quando chegar a hora que os homens vão te aprovar, você pode ter certeza, lá no céu, você já está aprovada pelo Senhor. Lá no céu, Deus já confirmou que Ele está com você. Eu me recordo quando José foi levantado no Egito. Ninguém se opôs a ele. Ninguém. Sabe por quê? Porque ele já tinha pagado o preço que ele deveria pagar. Ele já deveria ter pagado o preço que ele precisava pagar. E eu quero te dizer uma coisa. Se você não queimar etapa, se você não pular etapa, quando Deus te aprovar, está aprovado. Quando Deus assinar embaixo, está assinado. Quando Deus carimbar, está carimbado. Eu me recordo que quando Deus escolheu Saul, e Saul foi apresentado para os homens rejubilaram. Os homens ficaram alegres, sabe por quê? Porque era aprovado. Tudo bem que Saul, no meio do caminho, ele pecou contra Deus, mas ele foi aprovado. José, ele assumiu a segunda posição do Egito. Para quem não podia sentar em casa, na mesa entre os seus irmãos, estava agora sentado em outro país, no cargo maior que ele poderia assumir. Sabe o que acontece? As vestes mudou, o semblante mudou,
E tudo muda. Quando Deus trabalha na nossa vida, irmãos, tudo muda. Até a nossa fala muda, sabe por quê? Porque o coração alegre formoseia o rosto. José mudou, cresceu, multiplicou. Só que a honra de Deus não estava completa. Teve a fome terrível. Só o Egito tinha comida. A fome chegou em Canaã. E quando a fome chegou em Canaã, os irmãos de José tiveram fome. Ei, 13 anos depois, José já estava mais gordinho, José já estava mais bonito, agora com as vestes do Egito, com um perfume importado, com um anel nos dedos, com uma fala diferente. E os irmãos falaram, nós temos que ir para o Egito porque só lá tem comida. Desceram os irmãos de José para o Egito. Irmã, todos aqueles que te prejudicaram vão te encontrar no caminho. Todos aqueles que te prejudicaram vão ter contigo. E eu não quero ter eu não quero insinuar que você vai humilhar eles ou que você vai falar, tá vendo, me prejudicar, eu tô aqui, não. Crente não faz isso. Todas aquelas pessoas que te prejudicaram, você vai encontrar no meio do caminho. Não para você falar com elas, tá vendo, mexeu comigo, onde eu tô, não. Você vai encontrar com elas no caminho para você entender que não eram elas, era Deus que tinha traçado uma rota para você. E elas vão aparecer, elas vão vir. Os irmãos de José chegaram no Egito e vieram comprar comida com um pouquinho de dinheiro, com um pouco de reserva financeira. E chegaram lá e disseram, olha, nós viemos de Canaã e nós temos fome, nosso pai pediu para que nós viéssemos aqui. E eu creio que como José era o administrador financeiro daquela época, tudo deveria passar pela mão de José. E alguém chegou, olha, tem uns rapazes que vieram de Canaã, eles estão querendo comprar alimento, estão com um pouco de dinheiro. José disse, diga que venham à minha presença. Quando José viu, o coração de José começou a passar um filme na sua mente. Quando na mesa da sua casa, os irmãos já não suportavam a sua fala. Quando seus irmãos não conseguiam falar com ele parcialmente. Quando ele vinha em Siquém para trazer notícia para o seu pai, os irmãos o jogaram dentro da cisterna. Quando arrancaram a túnica dele, quando venderam para os ismaelitas por 20 moedas, quando trocaram ele começou a lembrar de tudo, mas os seus irmãos não lembraram de nada. Ei, meus irmãos, quem bate não lembra, mas quem apanha lembra. Quem apanha lembra. Quem foi caluniado lembra, quem foi perseguido lembra, quem foi provado lembra. E José se segurou para não chorar. E José falou, tudo bem, quanto vocês têm? E a Bíblia diz que deram as moedas para ele, pegaram um pouco de alimento. E José falou, não, vocês vão ficar aqui. Prenderam eles 3 dias e falaram, como o pai de vocês está vivo? Sim, nós temos um pai chamado Jacó, nós temos um irmão chamado Benjamim. E José começou a lembrar da sua casa e os irmãos não lembravam dele. Irmãos que estão me assistindo agora, tem gente que não vai lembrar de nada do que fez com você, mas você vai lembrar de tudo. Mas eu te digo, não guarde mágoa. Não guarde mágoa, não fale nada, só glorifica a Deus, porque você sobreviveu. Nos naufrágios da vida, o seu barco não virou. E você ficou de pé. José falou, fique comigo. Ficaram com eles. Falaram para eles, enche o saco deles de comida, dê tudo o que eles precisam.
Os irmãos ficaram 3 dias e falaram, olha, vocês vão ficar aqui até que vocês tragam o irmão mais novo. Foram a Jacó e disseram, olha, o grande governador lá disse para trazer o nosso irmão mais novo, para que ele conheça. Quando José viu Benjamim, o seu irmão, que era filho de sua mãe, também Raquel, ele já começou a perceber que realmente era tempo de revelar aos seus irmãos. E José falou para os seus oficiais, devolvam todos os valores que eles deram para comprar comida. Deram todos os valores, devolvam para eles e dê para eles, coloque tudo no saco deles. A Bíblia diz que quando os seus irmãos vieram, levaram comidas e voltaram ao seu pai. Mas antes de voltar, José disse, eu sou José, o vosso irmão. Aquele a quem vocês perseguiram, aqueles a quem vocês maltrataram, mas não aborreça vocês, não fiquem tristes, porque o Senhor me conservou com vida para que eu cuidasse de vocês. Ei, pregador, estão dizendo que você não prega nada, né? Só glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas a sua mensagem vai alimentar muitas pessoas. Ei, irmão, estão dizendo que os seus hinos, você que é compositor, estão dizendo que as suas letras não valem nada, né? Mas as suas letras, a sua letra, a letra das suas canções vai fortalecer muitos corações. Estão dizendo, irmã, que a sua oração não sobe do teto, não passa do teto, mas a sua oração vai fortalecer muitos fracos e vai levantar muitos caídos. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está te preservando com vida, porque quem te prejudicou vai ser abençoado por Deus através de você. Quando José se revelou aos seus irmãos, a Bíblia diz que antes dele se revelar, ele chorou muito. Ele chorou tão alto que a casa do rei do Egito escutou o pranto de José. Hoje, você está vendo esse vídeo e eu estou chorando junto com vocês. Chore agora. Mas esse choro que eu estou dizendo para você chorar, lave todas as mágoas do seu coração. Lave todas as mágoas do seu coração. Deixe que a mágoa de quem te perseguiu, a mágoa de quem te caluniou, a mágoa de quem fez as coisas ficarem mais difíceis para você tropeçar. Deixe que as lágrimas que você chore hoje lave tudo que os homens fizerem com você. Porque você vai ser uma referência de Deus. Você vai ser uma referência de Deus na sua casa. Talvez o seu pai, a sua mãe foi usado pelo diabo para te perseguir. Mas chore hoje, porque amanhã, depois, você vai ser o braço direito do teu pai e da tua mãe. Sabe, lá na igreja, onde você foi prejudicado, isso, chore hoje enquanto eu estou falando esse vídeo para vocês, porque lá naquela igreja você vai trabalhar muito para Deus. José falou, eu sou o vosso irmão a quem vocês perseguiu. E os irmãos choraram. A Bíblia diz que José preparou os carros e disse, olha, suba nos carros e vai buscar meu pai, porque eu quero ver ele. Olha as contradições. Quando falaram que José tinha morrido, Jacó nem se levantou do lugar para ir atrás, ver se era verdade, só chorou. Mas José preparou carros para ir buscar o teu pai. Quando os irmãos de José venderam ele, venderam por 20 moedas de prata. Mas quando eles foram comprar comida, José não aceitou nem a esmola deles. Quando José estava na casa de seu pai, os irmãos não conseguiam nem sentar à mesa com eles. Mas quando os irmãos foram no Egito ter com José, José assentou eles na sua mesa e eles sentaram na mesa de José. Tudo que os homens fizerem com você, você vai fazer ao contrário, aleluias. Mas você não vai fazer mal, você vai fazer bem. Os homens te trataram mal, você vai tratar bem. Os homens te caluniaram, você vai falar bem. Os homens te bateram,
você vai abraçar. Os homens te jogaram no chão, você vai estender as mãos para levantar. Sabe por quê? Cada um dá o melhor que tem. E José já estava sarado. Meus irmãos, eu já sofri muito na minha vida. Às vezes vocês podem ver eu chorando, mas eu não choro de tristeza. Eu não estou passando fome na África, não estou doente, eu estou bem. Sabe por que eu estou chorando? Porque o Senhor me ensinou que eu não devo perder tempo com o que ficou para trás. Se eu fosse olhar as pessoas que já me prejudicaram, se eu fosse olhar as pessoas que já me caluniaram, se eu fosse olhar as pessoas que vieram, eu fui passando e eles vieram atrás para tentar apagar os meus passos. Se eu for olhar as pessoas que eu fui escrever uma história e eles vieram atrás com uma borracha para apagar, eu não sorria, eu não tiraria foto, eu não estaria agora fazendo esse vídeo. Mas eu sou sarada, graças a Deus. Eu sou sarada por Deus. E quem é sarado não tem tempo para poder ficar dizendo fulano e fulano me prejudicou, não. Quem é sarado por Deus, ele diz, eu estou nas mãos de Deus. E glória a Deus porque aconteceu tudo. Porque se não tivesse acontecido, eu não estaria onde eu estou. Glória a Deus porque eu fui prejudicada, porque eu fui caluniada, porque me jogaram no chão. Porque quando eu caí no chão, eu caí nos pés do Cordeiro de Deus. Talvez alguém está dizendo, irmã Isabel, mas jogaram uma pedra para mim cair. Essa pedra não foi para deixar você no chão, essa pedra foi para você ficar no pó. Mas é no pó que você tem a presença de Deus na sua vida. Sabe por quê, minha irmã, que te caluniaram? Para que Deus viesse te justificar. Sabe por quê? Disseram que você estava morto para que hoje alguém venha dizer, está viva e mais viva do que nunca. Sabe por quê? Alguém falou que você não seria nada, porque hoje Jesus ia dizer, é um barro, mas eu estou dentro daquele vaso. José foi prejudicado, mas foi preservado para ajudar quem o prejudicou. Tudo que os homens fizerem com você, não perca tempo para ficar lembrando isso. Tem gente que tem uma lista negra. Tem gente que tem uma lista negra. Fulano e fulano me caluniou. Ciclano em 1988 levantou contra a minha vida. Fulano em 1988. Sabe o que é isso? Isso é crente mal amado. Isso é crente que não é sarado. Isso é crente que está ferido. Crente que foi sarado. Ele vai passando pela glória, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Crente sarado, ele diz, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque eu passei por isso, mas posso cantar. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ei, ele é fiel. José falou, monte nos carros e vai buscar meu pai, porque vocês vão viver agora junto comigo. Irmã, para finalizar, porque a minha internet vai acabar. A minha vontade é falar aqui até amanhã. Sabe o que eu quero te dizer uma coisa? Não, olha, tem uns hinos que eu sou contra. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Não, não canta esse hino não. Isso daí é hino para crente mal amado. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção vai se arrepender. Nada, para de cantar esses hinos. Esses hinos, sabe, que fica fermentando. Não, canta hinos diferentes. Canta hinos que você já venceu a prova. Esses crentes mal amados, eles gostam de cantar esses hinos, né?
Vai lá, pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Eu sou joia, ou seja, eu sou joia, o resto é bijuteria. Eu sou crente não sei o quê. O outro é crente de 1,99. Não, para com isso, irmãos. Pelo amor de Deus, isso não é louvor. Louvor é quando você pode cantar. Eu passei pelo vale, mas eu estou de pé. Eu passei pela dificuldade, mas eu estou de pé. Quando Jacó viu José, Jacó abraçou José e disse... Mas antes de chegar no Egito, eles passaram por Berseba. E Jacó levantou um sacrifício e agradeceu a Deus. José trouxe toda a família para morar no Egito. 70 pessoas se multiplicaram porque José não fugiu do propósito de Deus. Para finalizar, eu falei muito, né? Isso, imagina eu pregando na igreja, né? Tem que me dar pelo menos umas 2 horas. Mas o que me deu o sentido de fazer esse vídeo, não perca tempo, minha irmã, fazendo uma lista negra de quem te prejudicou. Tem uma lista das etapas que você passou, porque você está mais perto da vitória. Você está mais perto das bênçãos do Senhor. José foi expulso de casa, mas depois ele agregou toda a família dentro de casa para... Ei, lá em 1 Reis, ou seja, 2 Reis, capítulo 6, versículo 11, escreve aí. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 11. Ou seja, 2 Reis 6, 21, 23 diz que quando Senaqueribe cercou a cidade, Ben-Hadad cercou a cidade para destruir Eliseu, Eliseu tinha tudo para orar, para descer fogo e para matar aqueles homens. Mas lá em 2 Reis 6, 21 a 23, diz que Eliseu fez um banquete para os seus inimigos. Em Gênesis capítulo 26, versículo 30 diz que Abimeleque lutou de todas as maneiras para acabar com Isaac. Sabe o que Isaac fez? Quando prosperou, fez um banquete para Abimeleque. Sabe, José foi prejudicado de todas as maneiras, mas preparou um banquete para os seus irmãos. Sabe, Jefité? Jefité foi injustiçado pelos seus irmãos, mas voltou para defender a sua casa. Irmã, não tenha tempo para guardar mágoa de ninguém. Se você chegar a algum lugar, seja num cargo naquela empresa, tem gente que fala, se eu chegar a ser chefe, eu vou mandar ela embora com 2 dias. Se eu chegar a ser chefe, ele não trabalha nesse setor. Nada disso. Se você for chefe naquela empresa, aquele que te maltratou, coloca ele para trabalhar junto com você. Para ele sentir que você não é ímpio, você é crente. E crente tem o Espírito Santo. Tem gente que fala, se eu for pastor desse pastor. Talvez o seu pastor te prova. O teu pastor não dá carta para você pregar. O teu pastor não deixa você fazer a obra. E você fala, se um dia eu dirigir igreja e esse pastor for meu membro, eu não dou ele carta para nada, não. Não vamos pagar o mal com o mal, mas vamos vencer o bem com o mal. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, não deixe vencer o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Segundo Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 diz que nós devemos perdoar uns aos outros para que nós não venhamos ser derrotados por Satanás. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, se temos paz um com os outros, o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Tá bom, meus irmãos? É isso.
Vamos passar pelo que nós passamos e vamos vencer. Eu, antes de vir para a África, já vai fazer 3 anos que eu estou aqui. E graças a Deus, eu já conheço 18 países. Pela misericórdia de Deus, né? Eu não tô aqui porque eu sei alguma coisa, não. Eu tô aqui porque Deus me segura. Porque também é a hora que se Deus quiser soltar, eu não duro nem 5 minutos. Mas quando eu vinha para a África, uma pessoa falou comigo assim: irmã, a África não é lugar de brincar. A África não é lugar de fazer turismo. Não, mas eu fiquei tão triste. Ela falou comigo: irmã, você acha que a África é Rio de Janeiro? Que você pode ir ali pregar e voltar? Você acha que a África é São Paulo, que você viaja 9 horas e chega lá? A África não é lugar de moça que não sabe o que quer. Ai, ai. Irmãos, eu já orava há muito tempo para que o Senhor me desse uma oportunidade como essa. Eu já fazia 2 anos que eu orava no santuário lá no Cabana, na nossa sede de Belo Horizonte. Quem é lá do Cabana vai lembrar, eu orei 2 anos, bem dizer, segunda, quarta e sexta, todos os dias, de 11 da noite às 4 da manhã, segunda, quarta e sexta. Eu orava e falava: Senhor, eu quero pisar na África. Senhor, eu quero pisar ali para pregar a tua palavra. E não quero pisar casada, não. Eu quero pisar solteira. Eu quero pisar solteira. Eu não quero ir lá com o marido, com o filho, não. Eu quero ir solteira para me fazer sua obra livre. Eu quero beijar aquelas crianças. Eu quero abraçar aquele povo. Eu quero dançar ali. Eu quero... Irmãos, um dia minha mãe disse: minha filha, eu estava lavando vasilha e uma voz falou comigo: cuida da sua filha e abraça ela, porque muito breve ela vai para a África. A minha mãe é assembleiana, ela não tem dom de revelação. E ela falou: minha filha, Deus falou comigo que você vai para a África. Eu falei: ah, é? Que bom, glória a Deus. Um dia eu dormi na casa de uma amiga e ela disse: Isabel, sonhei essa noite e eu vi uma bandeira e Deus falou comigo que você vai para esse país. Ela não sabia nem o nome do país. Quando foi no outro dia, ela me falou mais ou menos a cor do país, a cor da bandeira. Eu cheguei em casa, entrei no Google, quando eu fui ver, era a bandeira da África do Sul. Irmãos, tudo a um preço. E Deus, ele foi falando, mas de repente alguém chegou perto de mim e falou: moça, a África não é lugar de passear. E quem disse que eu tô passeando aqui na África? Eu tiro foto, eu brinco, eu sorrio, mas eu não tô aqui brincando. Quem tá comigo aqui 24 horas sabe muito bem a labuta e o trabalho que eu tenho. Eu tenho um trabalho para prestar para minha liderança e tenho também um trabalho para prestar para Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não tem aquela listinha, fulano e fulano vai ver, não. Hoje, aquela pessoa que disse que eu não poderia vir aqui para passear fala: ei, Isabel, vai casar na África, hein? Eu falo: não vou casar na África, não. Vou casar no Brasil. Mas enquanto Jesus me quiser lá na África solteira, fazendo a obra de Deus, eu vou estar lá. Então, irmãos, é isso. Não vamos ser rancorosos, não. Tá bom? Vamos lembrar que tudo coopera para os bens do que ama a Deus. Hoje eu estou aqui na África, amanhã eu posso ir embora para o Brasil, nós estamos sujeitos a sair. Eu não estou apegada ao meu cargo, até louvo a Deus pela direção da minha igreja, ter muita paciência comigo, até mesmo ter, como que eu posso dizer, me dá essa oportunidade. Mas se amanhã ou depois essa oportunidade me for tirada, eu posso dizer uma coisa: eu sonhei e o Senhor realizou meu sonho. E estou aqui vivendo o sonho de Deus. Agora eu não sei os sonhos futuros que Deus tem para mim, mas eu já sei que está tudo nas mãos de Deus e o melhor Ele vai fazer para a nossa vida. Vamos orar? Deixa eu ver que horas são aqui. Em Angola já são 1h50 da manhã.
Nós vamos orar ao Senhor. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Só um minutinho que eu só vou pegar algo aqui. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo o mal, que o Senhor proteja a sua vida. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar o Senhor. Deus abençoe todos os irmãos que até agora ficou conosco, até agora nos parabenizou aí com a sua visibilidade. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos clamar a Deus, vamos pedir ao Senhor para Deus ter misericórdia da nossa vida. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus, poderoso, maravilhoso, eterno Pai. Senhor meu Deus, eu quero te glorificar nesta hora, eu quero te exaltar. Meu Deus, eu quero louvar o seu nome porque, Senhor, quando a gente começa a falar da sua palavra, a gente começa a perceber, Senhor, quão maravilhosos e quão profundo é o mistério do Senhor na nossa vida. Senhor meu Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos esta pessoa que ora comigo agora. Esta pessoa, meu Deus, que está clamando comigo agora. Esta pessoa, meu Pai, que está buscando comigo nesta hora, está te pedindo agora. Espírito Santo de Deus. Senhor, às vezes nós não sabemos, meu Pai, os caminhos que nós precisamos andar. Porque a nossa visão é tão limitada, a nossa visão é tão terrena, Senhor. A nossa visão, Senhor, é tão limitada que nós não conseguimos enxergar um palmo na frente da nossa visão, Senhor. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, ajuda a nós passarmos, ainda que nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que nós temos que ver, Senhor, como Jó viu a perca de projetos, meu Pai, a perca de sonhos indo por água abaixo. Eu sei, Senhor, que os nossos sonhos podem se desfazer, mas o projeto que o Senhor preparou, ele vai ser edificado em nossa vida. Senhor, eu oro agora por esta mulher, Senhor. Eu oro agora por esta pessoa que viu seu marido sair de casa, que viu, Senhor, o teu filho, Senhor, indo embora, que viu, Senhor, tantos projetos ser mandado embora do emprego que sonhava. Senhor, esta pessoa que teve que trancar a faculdade, Senhor, porque faltou renda. Senhor, esta pessoa que teve que romper com o namoro, que teve que romper com o noivado. Senhor, e como José, ele se viu, Senhor, dentro de uma cisterna. Os teus olhos não estão limitados, meu Deus. Os teus olhos não estão ilimitados, Senhor. E dentro dessa cisterna, Senhor, tendo necessidade, sofrendo humilhação, sofrendo vergonha e dor, os seus olhos estão contemplando esta mãe, esta esposa, esta aluna, Senhor, que teve que trancar a faculdade, está envergonhada, Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor, que a tua palavra diz que os seus sonhos são maiores do que os nossos. Esta pessoa, Senhor, faz ela ter vitória no seu estudo. Faça, meu Pai querido, esta pessoa ter vitória no seu casamento. Faça essa pessoa ter vitória na sua vida espiritual, Senhor. Esta pessoa que sonhou em ser um pregador, essa pessoa que sonhou em ser o obreiro da tua casa, essa pessoa que sonhou, meu Deus, em fazer a tua obra, Espírito Santo.
E Satanás está tentando fracassar com esta pessoa. Mas eu quero orar agora, porque a tua palavra diz: invoca-me no dia da angústia, eu te responderei, e tu me glorificarás. Esta mulher que sonhou em ter um casamento, Senhor, e agora o teu marido vai embora. Esse homem que sonhou em ter um lar, Senhor, e agora a sua esposa vai embora com outro. Ah, Deus, a tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas, os teus ouvidos não estão agravados, Senhor, os teus olhos não estão fechados para que não possa contemplar. A tua palavra diz em Daniel 2:22 que o Senhor conhece o profundo, o oculto e o escondido. O Senhor conhece o que está em treva, porque contigo mora a luz. Quantas pessoas que estão desistindo a ponto de entrar em depressão, a ponto de não querer se alimentar mais, de não querer trabalhar mais, de não querer ir para a igreja mais, Senhor, porque foram vendidos, foram caluniados, foram traídos, foram deixados na hora que ele mais precisou, meu Deus. Mas o Senhor sabe, porque lá em Jeremias 33, versículo 6, que o Senhor fará vir sobre a cidade saúde e cura. O Senhor vai restaurar os lugares que foram assolados. O Senhor vai fortalecer os que estão fracos, Senhor, porque nós podemos sair, meu Pai, de onde nós não desejávamos. Nós podemos sair da posição que nós queríamos estar, mas nós não saímos do seu olhar. Pai, nós podemos perder a direção e perder o rumo da nossa vida, mas o Senhor não perdeu, Senhor, a sua visão de nós. Ezequiel foi levado, Senhor, até a beira do rio Querite, e estava ali, Senhor, a uma localidade chamada Tel Abib. Senhor, e naquele lugar, Senhor, que significa lugar de ruína, no capítulo 1, Senhor, de Ezequiel, ele disse: estando eu junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aracamandarabasheia, Calamantu que me darabashandaracaia massaio, Rebinasto tikiomas nai aracaia massai. Ainda, Senhor, que nós estejamos em lugares difíceis, dai-nos visões espirituais, dai-nos visões que nós não vamos morrer neste vale, dai-nos visões que nós vamos atravessar o dia mau, porque aparecem as flores no campo e o tempo de cantar chega na nossa vida. Espírito de Deus, ajuda a cada um, Senhor, aqui nessa noite. Ajuda, meu Pai, a cada um, Senhor, porque a tua palavra diz: se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Ajuda esta pessoa, ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda esta jovem. Pessoas, meu Pai, que estão com enfermidades terríveis, pessoas que estão assolados, visita essa pessoa agora para curar, para restaurar. E ajuda a sermos como José. Ajuda nós a estarmos fortes, Senhor. Não deixa nós deitarmos a nossa vida ao pecado, porque as coisas estão dando errado. Não deixa nós nos entregarmos à mentira, porque as coisas estão dando errado. Porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor. Visita os irmãos que estão no Brasil, Senhor. Visita os irmãos que estão na África, que estão na Ásia, que estão na Europa. Os irmãos que estão lá do outro lado do mundo. Senhor, aonde chegar esse vídeo, que chega também a força do Senhor, a graça do Senhor, meu Deus, para esta pessoa suportar o dia mau, em nome de Jesus. Nós te damos graça, Senhor, porque como José venceu, nós vamos vencer, e não vamos guardar raiz de amargura em nós, porque tudo será para a honra e para a glória do teu nome. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, nos abraça, Senhor.
Anamantu quederabaste clamanai. Cantarabaste clamandarabashandarai. Assuri me cantarai. Preenche em nós, meu Deus, aquilo que foi levado quando nós fomos traídos, aquilo que foi levado, Senhor, quando nós somos injustiçados, meu Deus. Renova nossas forças espiritualmente. Dá-nos força para caminharmos mais um pouco, Senhor. Dá-nos força para chegarmos até os dias em que as nossas vestes serão trocadas. Até o dia, Senhor, que nós vamos poder alimentar. Não, Senhor, com usura. Não, Senhor, com maldade, mas de bom grado. Aqueles que um dia tentaram nos prejudicar, nos ajuda, Senhor. Segura na nossa mão, nos dando graça, nos dando força. E eu sei que tem pessoas que estão passando pelo vale agora. E eu te peço, Senhor, ajuda a minha irmã. Ajuda a minha irmã que acha que não tem jeito. Ajuda esta pessoa, meu Deus, que está fraca. Ajuda esta pessoa que ainda só está sendo avaliado, meu Pai querido, na praça. Ajuda esse que já está dentro da cisterna. Ajuda esse, Senhor, que está sofrendo com a difamação e a calúnia. Mas ajuda também este que já está diante de Faraó. Um passo para trocar de posição espiritual. Um passo para trocar de posição ministerial. Um passo para trocar de posição financeira. De posição, meu Deus querido, profissional. Ajuda esta pessoa para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre. Fiquem bem na paz do Senhor. Vamos seguir. Jesus está conosco, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Você que até agora esteve comigo. Já são 2 horas da manhã aqui em Angola. Vou dormir porque amanhã é dia de trabalhar. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Um abraço bem apertado, em nome de Jesus. Amém.